Seja com todos, amém? Já que estamos em pé, já que estamos preparados, né, para também ouvir a palavra de Deus, quero que você, a mensagem, ela vai ser no livro de Lucas, mas eu quero trazer uma palavra do livro de João, amém? Quem conhece a palavra de Deus sabe que para nós entender a palavra de Deus, a gente precisa, né, conhecer e saber o conteúdo da palavra. Eu vou ler aqui alguns versos do capítulo 1 de João, para nós poder falar sobre cruz. Glória a Deus. Eu entendi que é necessário ler também esses pequenos versos. Diz assim, ó, capítulo 1, verso 1, que é o quarto livro do Novo Testamento. Deus poder. O verbo se fez carne, olhe bem, o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olhe bem isso aí, né? Olha, eu vou repetir novamente. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Amém? É. Pode sentar. Eu quero para vocês, eu quero ler mais um verso do mesmo capítulo. Deus é bom, aleluia. Do mesmo capítulo, só que porém lá no versículo 35, olha bem o que diz ali. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Amém? Olha bem, o Cordeiro de Deus. Este Cordeiro, ele tiraria o pecado do mundo. Amém? Então, agora seguimos aqui na leitura da palavra que está aqui na nossa frente. É o versículo 11 do capítulo 7 de Lucas. Quando o Senhor Deus me chamou para mim pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, diz a palavra, né, que nós teríamos que buscar os dons. E eu fiz isso, busquei os dons. Mas diz ainda a palavra que nós deveríamos de buscar e aperfeiçoar os melhores dons. Olhe bem, né? Procurar e aperfeiçoar os melhores dons. Glória a Deus. Então nós conhecemos o Evangelho, sabemos o que está na Bíblia, e é uma grande verdade. E eu quero dizer a vocês, antes de dar seguimento aqui da palavra, né? Deus abençoe vocês aqui neste lugar. Para quem, ou para eu que já preguei embaixo de arvoredos, frente de casas, na rua, estou feliz de ver vocês aqui abrigados, ter um banquinho bom para sentar, né? Nós éramos no garrão ou então num banco de pau, e ali se pregava a palavra, e fomos levando este Evangelho a muitos corações. Mas veja bem, amados, Deus abençoe o senhor Jefferson, a esposa e a filha, né, e todos vocês aqui presentes, que estão aí cooperando. Por que eu não vou falar da minha irmã Juraci, né? Tem que falar sobre ela, né, também. A minha irmã Juraci é a minha irmã mais velha, irmã de sangue, né? A irmã de sangue e irmã em Cristo, né? É irmã duas vezes, né? Então, amados, é motivo de alegria estar aqui. E eu quero dizer para vocês que Jesus, a razão dele vir aqui neste mundo, veja bem que antes que ele viesse aqui, ele já existia. Ele já existia. E veja bem, amados, que
se nós observar quantas vezes ele já se apresentou no Velho Testamento. O Novo é 27 livros, eu estava, meditando que eu fui citado aqui nessa noite sobre o Novo Testamento, lembrei, é 27 livros. Então, amados, então Jesus, ele esteve presente em várias vezes aqui neste mundo, antes de que ele, antes que ele viesse aqui pessoalmente, visível aos olhos humanos. Ele esteve presente lá quando Abraão estava ali entregando o seu filho unigênito, naquele altar de sacrifício. Jesus esteve lá também quando o povo pediu água, aquela rocha lá que foi batida, ferida, era o próprio Senhor. E assim nós podemos ver Jesus se manifestando. Mas agora ele veio, como diz aqui a palavra, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e ele se fez carne. Por que ele teve que vir aqui e adquirir um corpo de carne? Por quê, amados? Porque para a salvação humana era preciso sangue. Sangue. Como um espírito não tem sangue, então ele veio aqui, se manifestou. Por isso que quando João Batista estava lá pregando, falando a palavra, ele recebe um comunicado que ia chegar alguém ali onde ele estava, e esse alguém, ele seria o Salvador, seria aquele que poderia salvar a humanidade. Mas primeiro ele ia passar também pelo santo batismo das águas. Então lá apareceu o Senhor Jesus. Mas observe que quando ali então estava chegando Jesus, para ser batizado, foi notificado pela presença do Espírito Santo, aquela pomba simbolizando o Espírito Santo. Mas antes disto, antes da pregação, do início da pregação de Jesus, e já estava o Senhor fazendo algumas obras, estava já o Senhor fazendo alguns milagres. Então João Batista tomou conhecimento, pegou 2 discípulos dele e mandou saber se era realmente o esperado, o tal de Messias. É ele ou havemos de esperar um outro? Então eles vieram e perguntaram se aquele que estava ali fazendo aquelas obras, se realmente era Jesus, era o esperado. Então Jesus ali naquele momento, amados, um pouco antes ele já tinha feito umas obras e uns milagres tinham acontecido, e logo em seguida então começou ali a acontecer algo que jamais o olho humano tinha visto, ou ouvido, e olhos enxergaram. Diz a palavra que Jesus ali naquele momento começou a abrir olhos de cego, começou a desprender a língua dos mudos, começou a desprender os ouvidos dos surdos e começaram a ouvir e falar e ver. Ali tinha leprosos, ele começou a limpar os leprosos, começou a purificar leprosos ali. E diz a palavra, e não somente isso, mas também começou a acontecer até, glória a Deus, diz a palavra, que até morto ressuscitado. Então Jesus agora se revela. Vão, ele fala para os discípulos, vão e digam para João o que vocês estão vendo e ouvindo. Vai e fala o que vocês estão vendo e ouvindo, que o mudo fala, o surdo ouve, o paralítico anda, e o cego vê, o leproso é purificado e o morto é ressuscitado, e esse evangelho será pregado aos pobres. Aleluia. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Esse Jesus, ele então ali começou a fazer a obra, começou a fazer uma grande obra, começou a realizar milagres extraordinários. Mas o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Ele transforma a água em vinho. Primeiro milagre de Jesus. Amados, quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu disse: Senhor,
Eu quero que o Senhor me coloque na sua obra do jeito que o Senhor quer. Mas foi o que eu mais prestigiei, foi realmente obras, milagres acontecendo, sendo realizado. Eu vi pessoas com as mãos mirradas, encolhidas, e serem curados, serem abençoados. Eu vi muitas pessoas endemoniadas serem libertadas. Eu prestigiei, né, muitas obras. Eu posso dizer para vocês que não foi meu pai na fé, mas foi aquele que me conservava, que tornou-se o meu superintendente na época. Ele estava pregando e de repente lá na parede, né, um homem trepou naquela parede. Um homem trepou na parede assim de material, lá na igreja de São Leopoldo. Trepou. Não tinha nada, era liso como aqui, mas ele trepou e ficou lá olhando para baixo. Mas o pastor experiente, né? O que será que nós ia fazer se não tivesse experiência? Então eu estava ali, né? Se não tem experiência, ia fazer a obra que era o que Satanás queria. O que Satanás queria com aquele homem? Se estava já incorporado naquele homem, o que Satanás queria? Mais de 5 metros de altura, onde ele estava, aquele homem agarrado na parede, só assim, só pode ser Satanás, né, irmão? Segurar uma pessoa numa parede que não tem nada para se agarrar. Mas o pastor tinha experiência, conhecia e sabia as obras de Satanás. Nós temos que conhecer também as atitudes de Satanás e as obras dele. Aí o pastor olhou para a multidão da igreja ali, né? Olhou para a igreja e ele foi e disse assim: igreja, se eu disser para que o demônio sai deste homem, ele vai ter que sair. Mas se o demônio sair e este homem estiver lá na parede, o que vai acontecer com esse homem? Ele pode virar, cair e quebrar o pescoço. Morreu. Era que o diabo queria matar ele. Ele pode se soltar, cair, quebrar uma perna ou quebrar um braço. Era o que o diabo queria, fazer o homem sofrer. De qualquer maneira ele queria fazer aquele homem sofrer. Mas o pastor disse: não, Satanás, eu te conheço e sei a tua atitude. Mas eu te ordeno, isso visivelmente, eu te ordeno que em nome de Jesus, vai descendo bem devagarinho. Bem devagarinho. Bem devagarinho, vai descendo. Aí ele desceu, ficou embaixo da parede ali. Aí o pastor disse: agora vem cá na frente do altar. O pastor foi ordenando. O nome desse pastor chama-se Eslilo Fiego. Ele está em Curitiba, né? Era o que exibia filmes para nós. Aí aquele homem veio até bem na frente e o pastor pegou: agora sim, agora eu vou te mandar sair desse corpo. Aí o pastor só disse: agora pode sair. É hora de sai e não volte mais. O homem ficou são, ficou liberto, ficou livre daquela atitude de Satanás, satânica. Eu prestigiava aquele outro, apenas era um ouvinte, talvez como vocês aí. Mas aquelas experiências, eu comecei a entender. Mas Deus tem algo para fazer através de mim. Mas eu pensava que era só evangelizar, era só sair semeando a palavra, achava que era só isso que eu tinha que fazer. Mas os anos foram passando e um dia Deus me chamou para a obra dele de verdade, né? Me chamou para a obra dele de verdade. Eu até estou pregando aqui, de repente, bota aí no meio. Mas em 1975, eu tinha uma congregação na Barrinha, ali Deus fez muitas obras, eu só vou falar, porque pode acontecer de repente, eu estou pregando aqui, que eu estou numa dessas obras, e vai estar ali a pessoa. Mas era um nenê, né? Era um nenê. Mas ele era um nenê, mas ele já tinha 3 anos, mas era o tamanho de uma criança de 3 meses. E eu pregando embaixo de um laranjal, e de repente Deus começou a abençoar naquele lugar. E eu vi que uma mãe começou a dar pulos para cima, na hora da oração, pular para cima e chorar. E ali o casal acompanhando, pulando e chorando. Eu não entendi, eu parei, para entender o que está acontecendo. E a mãe daquela criança assim: ô missionário, você não está vendo que meus filhos estão crescendo? Eu apenas era um obreirinho, aqueles obreirinhos, aqueles iniciantes, né? E aí, amados, para a honra e glória do Senhor Jesus, aquela criança, ela em 3 meses já estava do tamanho dos 3 anos. Eles eram lá do Paraná, em Santa Catarina, vieram para aqui para poder dar uma assistência medicinal em Porto Alegre, né? Vieram morar ali.
Amados, eu hoje ainda de sair de casa, lembrei, se eu for pregar, eu vou tocar, porque pode, um pouco está pregando e eu estou ali no meio, deve ter uns 40 e poucos anos agora, né? Talvez uns 46, 7 por aí, né? Mas, amados, por que eu estou falando isso? Ainda não cheguei na palavra que o Senhor mandou pregar nessa noite. Estou falando, estou contando aqui alguns fatos e algo que aconteceu. Então, Deus, Ele quer usar a sua igreja, Ele quer usar o seu povo. Quem sabe daqui Deus vai preparar homens ou mulheres para fazer a obra dele. Aí eu penso assim, mas eu tenho que fazer curso, tenho que estudar. Não. O chamado de Deus não tem nada a ver com fazer um curso de teologia, sociologia, papapá, nada disso. Se Deus te chamou, vai, obedeça a voz do pastor e vai fazer a obra de Deus. Vai. É Deus que vai te capacitar, é Deus que vai te ungir, é Deus que vai te dar autoridade, é Deus que vai usar você. Você apenas é o quê? Um canudinho. É como esse microfone, eu falo aqui e passa ali e sai lá na parede, né? Assim é nós. Quando Deus quer fazer a obra dele, Ele somente precisa de nós. Por que Jesus veio aqui então em carne e osso? Porque Ele precisava fazer algo que ninguém poderia fazer. Somente Jesus poderia fazer. Observe isso agora. Então, Ele se apresentou, mas Ele era o Verbo, e o próprio Verbo era Deus, estava com Deus, o próprio Verbo era Deus, mas se fez carne. E Ele veio aqui para quê? Para revelar o amor de Deus e para mudar a história humana e para dizer para Satanás quem é Deus. Porque Satanás, ele quer dizer que Deus é alguém muito ruim. Vocês vão ver, eu vou falar sobre a cruz aqui. Satanás quer dizer que Deus é muito ruim, então Deus mandou o seu filho, porque Deus poderia ter acabado, exterminado com Satanás, sabe aonde? Lá no jardim do Éden, ali, naquela hora em que Eva peca e Adão também, ali Deus poderia ter acabado com tudo, mas Deus não permitiu. Deus queria mostrar que Ele é Deus, que fez todas as coisas. Amém, amados? E observe que então Deus, Ele já colocou ali o projeto dele, já ali dentro do jardim do Éden, porque ali já Ele pegou e degola ali 2 ovelhas, uma para Adão e outra para Eva, para fazer uma vestimenta. Vocês estão entendendo, amados? E agora ali já ficou a marca que realmente a salvação da humanidade seria através de sangue. Aleluia. E aquele pelego foi colocado em volta do corpo de Adão e Eva com sangue e tudo, já significando que nós seríamos um dia lavado, remido e purificado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Momento primeiro que o sangue de Jesus já foi derramado, sabe aonde foi, amados? Quando ele estava sendo levado, ou estava lá no monte, estava orando, e de repente o suor começou a transformar-se em gotas de sangue. Ali já começou a gotejar o sangue, para poder salvar a minha alma, a sua alma, a nossa alma, a alma da humanidade, perdoar o nosso pecado e nos purificar e nos santificar. Aleluia. Por isso que Jesus veio aqui. Por isso que Ele veio aqui neste mundo, amados. Observa. Então, se eu, de tanta coisa que eu estou passando aqui, se me der um clique aí, vocês me acordem, porque eu vou falar sobre uma coisa sobre a cruz, que eu também nunca preguei. Primeira vez eu vou pregar hoje. Oh, Deus amado. Fala, Espírito Santo. É uma revelação de Deus que eu vou pregar hoje aqui. Mas eu quero dizer, amados, esse Jesus, quando Ele começou a fazer a obra dele, observa que hoje nós vemos aí centenas e milhares de pessoas que estão morrendo e já morreram, estão sofrendo, mas Jesus veio para salvar. Ele veio para salvar todos e curar todos, libertar todos. Mas é preciso que a pessoa, ela crê. E em quem ela tem que crer? Ela tem que acreditar na palavra de Deus e confiar na pregação do pregador. Ah, mas eu vou lá na igreja, eu vou lá somente para servir a Deus. Não quer saber nada com o missionário. Perdeu tempo.
Por quê? Porque o pregador, ele é o representante de Cristo aqui na terra. Ele representa, ele é o atalaia, ele é o representante. Como diz a própria Bíblia, lá no Velho Testamento, Moisés era mediador entre Deus e os homens. Aí hoje, quem media nós diante de Deus é Jesus. Jesus hoje é o nosso mediador, é Ele que está lá à direita do Pai, perdoando o meu pecado, o seu pecado. Por isso que Ele diz: se tu pecares, te arrependa na hora e clama, porque eu estou aqui como advogado para advogar a tua causa. Amém? Amados, observe esse Cristo, que eu gostaria de falar tanto sobre Ele, porque Ele fez tantos milagres. Eu posso dizer que Ele fez porque Ele me usou para isso, e eu e vejo Ele ainda hoje usando muitos homens. Amados, tem coisas que só Jesus, tem coisa que é para medicina. Lucas é médico, mas veja bem, amados, por isso que eu vou comentar aqui. Lucas era um médico nos dias de Jesus. Você sabia? Quem sabia que Lucas era médico? Pô, viu? Então fique sabendo hoje, Lucas é médico, por isso que Jesus escolheu ele. Então existe coisas que é para medicina, mas tem coisas que não é para medicina. Tem coisa que é para medicina, mas tem coisa que não é para medicina. Por isso então nós vemos aí Lucas envolvido na pregação do Evangelho. Glória a Deus. Amados, e observe que Jesus, aonde ele andava, tinha multidões de pessoas. Aonde ele andava, tinha multidões de pessoas que seguiam ele. Por que aquelas multidões seguiam Jesus? Aquelas multidões, a princípio, ou era leproso. O leproso era condenado à morte. Se passasse dos 15 dias, acabou para ele. Acabava para ele, porque ele ia ficar lá isolado até morrer. Isolado, sem comida, sem água, sem nada. Era colocado lá num lugar e lá ficava até morrer, comendo grama, bichinhos, boró, grilos que ali aparecia, sapinho. Era o que ele se alimentava até a morte. Mas Jesus veio para quê? Para salvar, como diz ali em Marcos, né? Então Jesus veio para curar os enfermos, libertar os oprimidos. Nós vemos, amado, qual foi o porquê Jesus veio aqui. Porque ele sabia que havia muitos leprosos, muitos cegos, muitos surdos e mudos. Havia muitos endemoniados, porque aqui quem mandava, quem estava aqui no domínio era Satanás, era ele que estava aí. Basta que um dia ele vai onde estavam os santos e Deus viu ele ali, mas ele estava pelado, ele estava nu, estava horrivelmente no meio da multidão. E aí Deus perguntou: e tu aí de onde é que vens? Eu venho pela terra, lá eu passo por ela e circulo por ela. Na segunda vez Deus perguntou para ele: escuta, então tu tem visto lá meu servo Jó? Tem chegado de lá? Eu tenho visto ele lá, né? Tem tudo, mas tá de bandeja, mas toca no que ele tem para ver o que acontece. Amados, para aí. Quando você sentir alguma dificuldade ou está passando por alguma dificuldade, venha para os pés de Cristo, corre para os pés de Cristo, te humilha aos pés de Cristo, entrega para Jesus a tua causa, por mais difícil que seja, por maior que seja, pode ser, quem sabe, até uma montanha, uma muralha. Entrega nos pés de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E aí então Jesus, ele vai ouvir o teu coração falando, a tua fé sendo exercitada. E você confiando na oração. Pode ser uma pequena oração, pode ser uma pequena palavra, mas aquela palavra pode ter um grande efeito que você, sem menos esperar, de repente você: mas para aí, não tem mais amor, estou curado, estou libertado. O caroço desapareceu. Glória a Deus. Aquela dor desapareceu. Aquela tontura foi embora, a dor de cabeça não tem mais. Deus é bom, aleluia. Amados, olhem bem aqui. Jesus, onde ele estava, tinha multidões. E um certo dia ele estava com uma multidão tão grande que ele disse para aquela multidão: nós vamos em direção à cidade de Naim. Nós vamos em direção à cidade de Naim. Mas a multidão não sabia o que ia acontecer. Mas lá na cidade de Naim, lá tinha uma mulher que tinha um só filho. A princípio era o pai que trazia o pão de cada dia. Aquele pai era o que trazia o conforto para dentro de casa. E aquele filho ainda era muito novo.
Mas de repente aquele pai, aquele chefe de casa, aquele cabeça da casa, como diz a Bíblia, né? O homem é o cabeça da casa, né? E Cristo é o cabeça do homem e Deus é o cabeça de Cristo. E o homem é o quê? Alguém sabe dizer? Ele é cabeça da mulher. Amém? Então, de repente aquele homem, aquele pai morre. Morreu. Já começou a vir uma tristeza na casa daquela mulher. Ela ficou viúva. Então ela e o filho choravam, lamentavam. E aquele filho era o único consolo daquela mãe. Era ele o único que podia trazer um pouco de consolo para aquela mãe. Alegrava o coração daquela mãe. Mas sabe o que aconteceu, Márcio? De repente aquele filho adoece. Aquele filho que chegava à noite trazia ali alegria para a mãe. Jantavam, né? Um era companheiro do outro. Mas de repente aquele filho adoece e ele morre. Ele morre, meus amados. Ele morre. Ele adoece e morre. Agora aquela mãe, meu Senhor amado, ficou sozinha. Só ela. Apesar que ela tinha muitas amigas, tinha muitas viúvas, e eram todas amigas daquela mulher. Era muito amiga. Então veja, por isso que ela envolveu também. Ela envolveu a multidão. Muitas vezes, amado, Deus permite alguma coisa acontecer na nossa vida para nós conhecer Jesus, para nós poder ajudar a levar outras pessoas necessitadas aos caminhos do Senhor, para que elas também possam ser salvas, porque o que o Senhor quer é salvar. Amém? Glória a Deus. E aí então aquela mãe começou a chorar. E quem sabe foi na primeira vizinha, na primeira amiga, e começou a dizer: olha, meu filho morreu. Meu filho morreu. E começaram a comentar, e foram comentando, e uma passando para outra, e começaram a fazer o velório daquele filho. Você sabe que um velório, como é que um velório, ele dura o quê? Um dia? Passa de um dia, não é? Passa de um dia, né? A não ser agora, esse negócio aí do Covid, que misericórdia, as pessoas morrem, já pegam dali, botam um saco e jogam lá no buraco lá, né? Que terrível isso aí. Mas não é isso que Deus quer conosco. Aí então, amados, aquela mãe estava ali desesperada, passaram aquela noite reunindo pessoas, chorando, lamentando, e as viúvas tentando querer confortar o coração daquela mãe, quem sabe dizer assim: mas desconforta com nós, alegra com nós, temos aqui para te ajudar, estamos ao teu lado. Mas ela dizia: mas o meu único filho, o meu filho amado, querido, perdi o esposo, agora o filho, estou sozinha. Ninguém conseguia deter o choro daquela mãe. Hoje, amados, a gente pode ver, como eu ainda vi essa semana, um homem que deu 6 convulsões em casa e deu mais 2 na chegar no hospital, e não sei quantas mais até ser atendido, mas não morreu. Não era a hora dele ainda, né, amados? Veja bem como é que é as coisas, né? Então, amados, aquela mãe desesperada, e aquela mãe agora prepara-se, aquela multidão. E naquele tempo era colocado, não era como hoje, colocar num caixãozinho, colocar num carro. Alguém já assistiu levar uma pessoa para o cemitério para ser sepultada numa carreta de boi? Eu e a minha irmã assistimos, porque nós perdemos uma maninha. E foi levado numa carreta de boi para o cemitério. E lá foi sepultado. Mas com certeza ela está na glória, porque, sabe, uma criança com 3 anos, mas parecia uma menina de 5 anos, era bem viçosa, bem crescida, né? Mas Deus recolheu, tem com ele lá. Amados, mas agora aquela mãe desesperada com aquele filho, porque ela sabia que a única coisa que ela podia fazer para o filho é que quando nós não conhecíamos a verdadeira verdade, nós fazíamos. Chegava lá no cemitério, pegava 3 punhados de terra, tirava lá na sepultura, não é isso? Hoje é diferente, hoje já tem o necrotério, né? É isso, né? As gavetas, né? Então mudou muita coisa. Mas, amados, então lá estava aquela mãe desesperada, vindo, caminhando, saindo da cidade, com aquela multidão, todos chorando, inconformados, irmãos. Era todos chorando, sabendo que todos estavam chorando, grandes e pequenos, estavam chorando, estavam desesperados, porque via aquela mãe, porque era uma dor muito forte, irmãos. Mas acontece que de repente vai, né, aproximando da porta da cidade, alguém chamado Jesus.
Aquele que João disse: eis aí o Cordeiro do mundo que tira o pecado e salvará a humanidade. Aleluia. E ali então Jesus vem vindo com aquela multidão dele, mas a multidão de Jesus era diferente. A multidão de Jesus era diferente. Vocês podem observar que quando a gente conhece Jesus, a gente pode estar na maior desgraça, na maior tristeza, mas a nossa vida é transformada. Em vez de nós chorar, nós cantamos, amém? Em vez de nós ficar aí resmungando, nós até batemos palma e dando glória a Deus, e aleluia. E cada glória a Deus, Satanás, ele uma paulada na cabeça dele, né? Um aleluia, mais outra pancada no nariz dele, e ele tem que ir embora, sair do meio da multidão, amém? Glória a Deus. E agora então Jesus vai com aquela multidão cantando louvores, glória a Deus, aleluia, cantando, e quem sabe testemunhando, e quem sabe o cego dizia: eu era cego, agora estou enxergando. O leproso dizia: eu era leproso, agora estou limpo da lepra. O surdo dizia: agora eu estou ouvindo. O cego dizia: eu estou enxergando. Amém, amados? Glória a Deus. Era uma alegria muito grande. Deus é bom. E Jesus ali com aquela multidão toda feliz, toda alegre, porque assim acontece quando o povo aceita Jesus, deixa ele entrar no ouvido e vem para o coração, e aqui faz morada, e começa então a mudar a nossa vida, a história da nossa vida. Ele começa a mudar a história da nossa vida. Ele tira a tristeza, ele tira a angústia, ele tira o sofrimento, ele tira a vontade de procurar um galho de pau. Quantos têm feito isso, procurar um galho de pau para tirar a vida? Aquele homem trepou lá, mas ele foi lá por ele querer. Não, Satanás levou ele lá, mas queria acabar com ele. Mas o homem de Deus, com sabedoria, sabia como descer um demônio numa parede. Amém, amados? Aleluia. Jesus vindo com aquela multidão cantando, louvando. De repente Jesus olha assim, vê aquela mulher desesperada chorando. Vê aquela mulher desesperada chorando. E Jesus então se adianta um pouco para frente. Por quê? Porque ele sentiu compaixão por aquela mulher. Ele viu a tristeza daquela mulher, ele viu a dor que ela estava sentindo, e Jesus se compadeceu. Ele se compadece ainda hoje, irmãos. Ainda hoje Jesus se compadece daqueles que se voltam para ele, que buscam ele. Não tem dia, não tem hora, mas vem para os pés de Cristo, amém? Glória a Deus. Com dor ou sem dor, com problema ou sem problema, pensando não tem mais solução, tem sim. Aquela mãe sabia que só lhe restava sepultar o filho. Só isso que lhe restava, sepultar o seu filho. E voltar para casa e continuar chorando. Voltar para casa e continuar chorando. Mas agora Jesus se compadece daquela mãe. Ele viu a dor do coração. E Jesus adianta-se um pouco, e 4 homens levavam aquele... Era um esquife, né? Era uma padiola. E lá estava o moço deitado ali, sendo para levar para o sepultamento. Jesus chegou e tocou naquele esquife, diz a palavra. Ele tocou no esquife. Ele toca no esquife. Para as coisas acontecerem, Jesus também precisa tocar na nossa vida hoje. Ele precisa tocar. Mas como que ele vai tocar? Ele toca pela palavra, pelo seu amor, pelo seu carinho. Amém, amados? Glória a Deus. E então ele toca naquele esquife, e os 4 homens param. Eles pararam. Eles pararam. E aí Jesus vai e diz para aquele defunto, para aquele morto: moço, melhor mancebo, eu te digo, levanta-te. Mas ele estava morto já mais de um dia, aquele moço. Estava ali preparado para ser enterrado. Mas agora Jesus fala com ele. Glória a Deus. E o morto ouviu. Mas como é que ele ouviu? Como é que o morto pode ouvir? Vocês entenderam, irmãos? Como é que o morto pode ouvir? Porque ali estava quem? O Cordeiro de Deus, que veio salvar o que estava perdido. Digam graças a Deus. Aquele moço, se fosse sepultado, só Deus sabe o que poderia acontecer. Mas agora ele ressuscita. O moço começou lá, sentou. Agora Jesus pega aquele moço ressuscitado, e a mãe com os olhos estralados, e a multidão também. Mas Jesus pega aquele moço agora vivo, ó, e traz e entrega para a mãe. Olha a diferença, amado. Aquela multidão que chorava, que desesperava, e não sabia como seria depois do retorno para casa. Mas Jesus com a multidão que cantava louvores, e com certeza aquela multidão que louvava a Deus, se meteu no meio da multidão triste, chorando.
E ainda acontece hoje. Aleluia. Seu Chico? Não, agora é meu irmão Chico. Seu Antônio? Não, agora é meu irmão Antônio. E assim é por diante. Deus muda a nossa vida, as nossas expressões, a nossa maneira de viver e de também se conduzir. Nós passamos da morte para a vida através de Cristo. Agora então aquela multidão que estava lá alegre e feliz, se mete no meio da multidão que estava triste, e aquela tristeza foi embora, sumiu dali, desapareceu, sumiu, desapareceu. É isso que acontece no meio do povo de Deus. Às vezes a pessoa vem triste, vem cansada, oprimida, passou um dia muito triste, muito preocupado, mas vem na casa de Deus. Meu Pai querido, isso aconteceu comigo. A gente volta para casa com alegria, cantando, louvando, seguindo a Jesus Cristo. Assim, né, irmãos? Jesus é bom, Ele vai me dar um dom, aleluia, né? Ele muda a nossa vida. Aí eu quero dizer para você, meus irmãos, então ali Jesus mostrou o seu amor, o seu carinho. E aquela multidão, mas com certeza eles também se converteram a Jesus. Passaram a seguir Jesus. E aquele jovem, que alegria, né, meus amados? Abraçou sua mãe, a mãe abraçou ele. Ai, irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa gostosa. O Senhor nos faz ver. Eu digo para vocês, amados, a gente, quando está tudo assim, ó, perfeito, tudo bem, que coisa boa. Mas você sabe que Deus, Ele trabalha por mim e por você. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, Jesus sabia que um dia Ele ia ter que passar pela cruz. Um dia Ele ia ter que passar pela cruz. Ele sabia disso. Mas basta, vocês vejam bem, que Ele sabia que seria um momento muito difícil. Porque Jesus, amado, Jesus, Ele é carne, como eu e você. Sente dor se torcer. Ele sentiu sono, fome, sede. Mas Cristo é o Filho de Deus. Mas Ele mesmo chegou a dizer assim: a carne é muito fraca, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas Jesus falou para o Pai, se não me engano, por 2 ou 3 vezes ele chegou a dizer para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice, meu Pai. Lá no Monte das Oliveiras, ele falou para o Pai: passa de mim esse cálice, Pai, se for possível. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Deus podia, Deus sabia que não tinha como passar aquele cálice. Não tinha. Porque Jesus seria o Salvador da humanidade. Deus sabia que Ele não podia dizer: meu filho, eu não vou deixar tu passar pela cruz. Porque se Jesus não passasse pela cruz, Ele teve que passar pela cruz, porque senão, amados, não cumpriria-se a palavra de Deus. E Ele mesmo falou. Sabe, Ele disse assim, ó: assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Quem já ouviu essa palavra? Que Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Vocês viram isso na Bíblia? Está na Bíblia, está na palavra. Então Ele mesmo profetizou dizendo: olha, assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Ele já estava dizendo que seria uma morte de cruz. E a Bíblia diz, amados, que todo aquele que morresse na cruz era amaldiçoado. Vocês estão entendendo? Era amaldiçoado. Jesus sabia que todos que morressem na cruz eram amaldiçoados. Mas Ele tinha que passar pela cruz. Então Ele não importou, não ligou para isso. Não importa o que o homem diz, o que os homens falam, o importante é que eu tenho que passar lá. Mas eu sei que eu passando lá eu vou verter as últimas gotinhas de sangue. Lá eu vou verter as últimas gotinhas de sangue, e esse sangue vai salvar a igreja de Deus. Vai salvar a igreja de meu Pai. Foi para isso que eu vim. Observe, irmãos. Jesus sabia que Ele tinha que passar por tudo aquilo ali. E vocês podem ver que
quando Jesus, então, ele vai ser levado para a cruz, ele já tinha, quando ele foi para a cruz, observe isso, irmãos, quando ele foi para a cruz é símbolo de salvação, né, irmãos? A cruz é o símbolo da salvação. Por isso que, se você entendeu o que quer dizer a cruz, para que serve a cruz, é o símbolo da salvação. Mas observe, quantas cruzes tinha lá? Eram 13, né? Observe uma coisa, que é o que eu vou falar para vocês pela primeira vez na minha história de missionário. Então, Jesus, ele sabia que ele tinha que passar pela cruz. Mas antes dele ir lá para a cruz, olhe bem, as carnes dele, quem já foi no açougue? Quem já foi no açougue? Vocês viram? Você já chegou lá e pediu assim: me dá 1 quilo de carne moída. Alguém já fez isso? Me dá 1 quilo de carne moída. Você sabe como é que a carne é? É moída. Assim fizeram com Jesus. Moer a sua carne, rasgar a sua carne, retalhar a sua carne. Não somente assim, só as paletas, não, as costas, não. Toda. Da cabeça aos pés. Todinha. Mas eles não quebraram um ossinho. Glória a Deus. Mas eu fiquei pensando, mas como ele foi até a cruz? Ninguém pegou ele no colo e levou lá, não. Ninguém pegou a cruz e levou lá, não. Ele teve que levar a própria cruz de 118 quilos. Ele mesmo. Mas só estava no corpo dele os ossos e os nervos. Mas as suas carnes estavam todas rasgadas. E ainda tinha umas gotinhas de sangue. Mas lá na cruz, ele ia deixar cair ao pé da cruz. Mas observe que eu que nesta noite vou passar para você. Eu nunca preguei isso, porque Deus não tinha mandado. Mas Ele me manda falar nesta noite para vocês aqui. Esse número tão pequeno. Tinha 3 cruzes, não tinha? Mas observe que antes de Cristo ir lá para aquela cruz, o que ele fez? Alguém sabe? Ele fez mais um milagre. Não fez? Não tinha um homem lá para ser condenado chamado Barrabás? Vocês estão entendendo? Ali Jesus já mostrou mais um milagre. Ele assumiu o lugar de um homem condenado por tanta barbaridade. Mas Jesus disse que, olha bem, quando decidiram de que Jesus seria preso e condenado, Barrabás, quando foi libertado, ele passou perto de Jesus. E com certeza Jesus disse: tu está livre. Porque ele olhou para Barrabás e quis dizer: tu está livre. Tu está livre. E quem sabe Barrabás feliz e contente: agora estou livre, porque esse homem aí vai assumir meu lugar. E foi-se. Até hoje não vi falar nada de Barrabás. Se ele se arrependeu, não vai ter uma oportunidade. Mas Jesus fez a obra que nenhum outro podia fazer. Mas lá, quando Jesus vai para o local de ser crucificado, lá foi 2 homens e colocaram um à direita e outro à esquerda. Observe isso, irmãos, que Deus manda falar nesta noite. Jesus então estava no centro da sentença de morte, para Jesus poder salvar nós. Ele precisa ocupar o centro da nossa vida. O centro de nossa vida. O nosso eu tem que ficar fora, mas Jesus no centro da vida. Como ali, na verdade, amados, ele estava no meio, na cruz do meio. Lá estava Jesus. Lá estava Jesus na cruz do meio. E vocês podem observar, irmãos, aqueles 2 homens eram terrivelmente homens que mereciam aquela cruz. Eles mereciam a cruz, morte de cruz. Mas Jesus não. Jesus não. Mas Jesus, ele tinha que passar por lá. Porque se ele não passasse lá, irmãos, não podia se cumprir a obra de Deus. Não ia haver salvação. Não ia haver perdão, né? Mas desde o princípio Jesus já tinha
morrido por nós. Amém, amados? Amém. Ele já tinha morrido por nós e nós não sabíamos. Ele já tinha feito a obra, então ele estava ali apenas agora cumprindo, porque ele não veio aqui fazer a vontade dele, ele veio aqui fazer a obra de Deus. E qual era a obra de Deus? Era de salvar a humanidade, e seria através do sangue dele, e os últimos gotejos de sangue seria lá no pé daquela cruz ali a derreter os demais gotinhas de sangue, porque, amado, só imagina o preço que Jesus pagou para a nossa salvação. Para a nossa salvação, para a cura da enfermidade, para nos tirar da angústia, da tristeza. Às vezes pensamos assim: a minha causa não tem mais volta, não tem mais jeito. Tem sim, para tudo tem jeito, para tudo tem um tempo. Existe o tempo da salvação, como tem o tempo da semeadura da semente, como tem o tempo dela morrer, nascer e crescer. Tem o tempo, amado, de ser espalhado e depois juntado. Amém? Assim é a nossa vida. Chegou o tempo da colheita de Deus. O Senhor está interessado em colher nossas vidas, mas pelo preço pago por Jesus, que é o preço de sangue que verteu lá na cruz. Mas observe uma coisa, irmãos. Lá tinha 2 condenados que mereciam a morte de cruz. Satanás, vocês acham que Satanás estava ali ou não? Estava lá, né? Estava lá o bicho carnudo, feroz, já gritando: matei Jesus, ou então vou matar daqui um pouquinho, acabar com ele. Satanás estava lá feliz. Você sabe que Satanás, irmãos, ele é um espírito. Ele é um espírito, está aí por este mundo perambulando. Está aí, amados. E lá estava Satanás, já contando a vitória. Mas veja bem, amado, Satanás teve que ouvir mais um fato extraordinário. Aí se viu ali um homem dizendo: tu aí, ele não disse ser Jesus? Tu não abriu o olho cego? Tu não não ressuscitou morto? Não abriu os ouvidos surdos, o olho cego? Limpou o leproso? Desce daí, salva-te e salva nós também. Vocês já viram na Bíblia? Já viram isso na Bíblia? Está ali na Bíblia, né? Está ali na palavra. Um teve essa petulância assim: desce daí, salva-te e salva nós também. Mas um olhou e disse: para aí, esse que está aqui não tem um pecadinho, não tem uma falha, não tem um erro, mas eu e você estamos aqui porque merecemos morte de cruz mesmo, porque fizemos tudo que era errado, e nós, estamos aqui. Mas olhe bem a diferença, amados? A diferença, aquele que disse que, na verdade, o que estava no meio dele, ou entre eles, ele disse: olha, esse aí não era para estar aqui. Mas ele olhou, aquele condenado olhou para Jesus e disse: olha, lembra de mim? Quando entrares no teu reino, lembra de mim, Senhor. Lembra de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. Ali aquele homem condenado, ele já profetizou que Jesus tem um reino eterno. Amém? Por isso que diz a palavra que Deus deu para Jesus todo o poder no céu. Está lá em Mateus capítulo 28, verso 18. Eu te dou todo o poder no céu e na terra. Está na tua mão. Por isso então que Jesus veio aqui e pagou o preço, amados, porque ele sabia que Deus é justo, Deus é verdadeiro. Então Jesus veio para dizer para Satanás: aleluia, espera que daqui um pouquinho tu vai ver. Tu vai ver quem é que vai ter a vitória. Aleluia. Deus é bom. Então aí Jesus olhou para aquele condenado e disse: hoje mesmo, olhe bem, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Vamos estar juntos. Olha a diferença, amados? Ainda teve condições e coragem de reconhecer os seus erros, seus pecados, e pediu perdão. Disse: Senhor, lembra de mim, Senhor. Porque aquele homem sabia que ele não ia descer mais da cruz, a não ser morto, como aconteceu. Porque naquele dia, para ele descer da cruz, aqueles 2 homens tiveram que ser quebradas as pernas. Foram quebradas as pernas para que eles morressem. Mas Jesus estava intacto, cravado as mãos em pé,
Mas os soldados, então, eles cravaram uma lança para ter certeza se ele morreu mesmo. Então, cabeça baixa ali, ele já tinha entregado o Espírito. Jesus entregou o seu Espírito para Deus, para o Pai. Aleluia. Ele entregou para Jesus, para Deus, entregou a sua alma. Então, amados, nós vemos ali, olha a diferença. Ainda aquele homem condenado teve uma oportunidade de ser salvo. Nós vemos aí fora, eu confesso a vocês, eu não sou de acordo que ninguém mate. Eu não sou de acordo que alguém faça esse truque. Não sou de acordo que alguém cometa maldade. Mas sou de acordo com aquele que se fez, se arrependa e reconheça e aceita Jesus como Salvador. Porque muitas vezes uma pessoa vai para uma cadeia, para uma prisão, e às vezes lá acontece, ela vai ter o tempo de reconhecer o seu erro, sua falha. Ela reconhece, ela aceita Jesus, só que ela está ali presa, mas a alma dela já está livre, porque ela se arrependeu. Então ela terá uma oportunidade de ser salva. Aqueles homens estavam condenados à morte. Mas pode ver também que tem presos que não se arrependem, amado. E quando ele sai de lá faz pior ainda. Mas tem aquele que diz, não, eu vou sair daqui, mas eu vou sair daqui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aceita até o batismo nas águas lá na prisão mesmo. Por isso que entrou esse negócio de batizar pessoas nas piscininhas, nas bacias, como diz, né? Por causa das prisões. Então começou a entrar lá. Ou então porque os velhinhos, que não tem mais muita chance de caminhar para ir até, né? Mas eu batizei um moço que não tinha as duas pernas, mas ele disse, mas eu quero ir até o rio. Eu mesmo quero ir. E eu batizei ele. Batizei sem as duas pernas, porque perdeu nos trilhos dos trem. Mas ele aceitou Jesus. Continua. Amados, então eu digo para vocês, Jesus, ele realiza milagres ainda hoje. Mas depende de nós. Do meu querer, do seu querer, do nosso querer. Quando nós saímos de casa, nós já determinamos, eu vou na igreja hoje vai ser o dia da minha vitória, hoje vai ser o dia da minha bênção, hoje vai ser o dia do meu milagre, vai acontecer, amém? Então, se nesta noite eu podia ficar pregando mais umas 2 horas, mas sei que o tempo não nos permite. Eu quero fazer uma oração. Eu quero orar pelas pessoas que estão aqui. Preste bem atenção. Você talvez não está como aquele homem cego, paralítico, leproso, mas que nem tampouco como aquele menino morto. Mas quem sabe nessa noite é a oportunidade de você receber uma bênção na sua vida interna ou até na vida espiritual. Ou quem sabe é hoje a tua oportunidade de receber uma cura interior. Pessoas que sofrem de dores, porque dor muitas vezes ela aparece, mas tem uma dor que às vezes ela é satânica. Ela não quer sair, ela aloja ali e não sai. Mas Jesus disse que tudo quanto pedidos ao Pai, crendo, receberei. E eu creio nisso. Mateus 7,7 fala isso, né? Então nesta noite, toda aquela pessoa, veja bem, toda aquela pessoa que tem dor, seja de cabeça, coloca-se em pé, dor de cabeça. Tem alguém com dor de cabeça? De repente não está agora com dor de cabeça, mas seguido tem dor de cabeça. É uma dor que você desconhece. Parece ali aquela dor, mas ela não é sua, ela vai sair. Amém? Olha, preste atenção. Pessoas que sofrem a dor de cabeça, já se colocou em pé? Se porventura está no banco ainda pessoas que têm dores nos ombros, nos seus ombros, na sua espalda, aqui, atrás de você. Tem alguém que sofre disso, tem essas dores? Levante a mão. Coloque em pé também. É a sua oportunidade de receber o seu milagre. Eu quero orar para pessoas que seguido têm dores na coluna. Você sabe que nós temos milhares de nervos na coluna. E um só machucado afeta toda uma coluna. Um só nervinho. Um só. Causa um sofrimento para a pessoa. Então, se tem alguém aqui que sente dores na sua coluna, ó, principalmente nessa região aqui assim, ó, em você.
Tem alguém? O senhor sofre disso? Oh, Senhor Deus. Faz muito tempo, meu irmão? Faz. É o seu milagre. Vai ser hoje. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Pessoas que sentem dores. Nessa região aqui em você, olha bem, dos dois lados. Assim, ó, bem aqui. Não na virilha, mas quase. E nos joelhos. E dá uma canseira na barriga da sua perna. É a sua vez, da sua vez. Tem alguém? Quem está aqui que sofre? O senhor sofre? Glória a Deus. Faz muito tempo, meu irmão, que sofre isso aí. 2 anos, mais ou menos. Deus maravilhoso. Tá vendo? Se você ficasse em casa, não ia receber nada. Não você veio, você vai receber. Glória a Deus. Está ali em Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar também por pessoas que, às vezes assim, mas que engraçado, estou sentindo uma dor nos olhos.